Muito bem, nós podemos então começar o nosso estudo de hoje, o nosso bate-papo de hoje. Eu acredito que você está aí já com a sua Bíblia na mão, com a sua caneta, está aí com o seu caderninho de anotação, e nós já estamos aí com as pessoas, aí, um grupo de pessoas muito bom, que já está aí online, e eu quero partilhar com você o estudo da Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, Lucas, no capítulo 22, e a partir do verso 39. Enquanto você se localiza aí, estamos aí dentro do horário, né? 7 horas, horário de Brasília, nós estamos dentro do horário. Enquanto você se localiza com a sua Bíblia no capítulo 22, de Lucas, a partir do verso 39, eu quero dizer para você o seguinte: sabe, o livro de Lucas não foi escrito nem para mim, nem para você, né? Lucas era um médico grego e que foi ali convertido pelo apóstolo Paulo, e ele deixou a carreira dele, os consultórios, e ele foi então para o evangelismo junto com o apóstolo Paulo. E durante a vida toda ali, depois, com todas as experiências, ele passa o tempo todo pesquisando, escrevendo para um amigo dele, só para um amigo chamado Teófilo. Já pensou? Passa uma vida toda, ele escreveu 2 livros direcionados unicamente a esse cidadão chamado Teófilo, alguma autoridade da época. Então, na verdade, se você for no livro de Lucas e no livro de Atos, você encontra então o médico amado Lucas escrevendo esses 2 livros endereçado para uma pessoa. Já imaginou uma vida toda direcionado para salvar uma pessoa, né? E aí, pela graça de Deus, ele não sabia que Deus estava usando ele para poder salvar não só Teófilo, mas através dos escritos dele, salvar milhões e milhões, e por que não bilhões de pessoas através desses escritos maravilhosos do evangelista Lucas. Essa você não sabia, né? Então anota aí. O livro de Lucas não foi escrito para mim e para você. Nós temos o livro de Lucas hoje, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, que está disposto a todas as pessoas do mundo inteiro. Mas no pensamento de Lucas, estava sendo escrito unicamente para uma pessoa, chamado Teófilo. Tá? Anota essa pérola aí para você. Muito bem, eu quero orar com você, já que você está com a sua Bíblia aberta. Então, vamos orar. O livro de Lucas, capítulo 22, verso 39. Vamos buscar a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Deus em oração. Eu estou com a minha Bíblia aqui, olha, e eu sempre abro essa Bíblia e ergo ela para a honra e glória de Deus, porque eu acredito que aqui, diante de mim, está a palavra de Deus, aquela mesma palavra. E quando Deus chegou nesse mundo sem forma e vazia, nessa terra sem forma e vazia, nesse planeta, ele disse: haja, e houve luz, e Deus foi criando com a sua palavra. Do mesmo jeito também hoje, essa é a mesma palavra. Se você se sente aí com a vida sem forma e vazia também, em plena escuridão, sem saber aonde começa e aonde termina, é essa palavra aqui que vai clarear a sua vida, vai te direcionar e vai criar coisas novas e maravilhosas, esperança para você e para a sua família. E por isso eu ergo essa palavra como a maior autoridade abaixo do céu e em cima da terra. Vamos orar então. Pai querido, nesse momento eu estou diante da tua presença, diante do céu, diante dos anjos, diante dos mundos não caídos, com a tua palavra, Senhor, a maior autoridade abaixo do céu e em cima da terra. Eu tenho certeza que essa palavra, ela tem poder para transformar vidas, assim como tem transformado a minha vida e transformado a vida de milhões de pessoas. E tem poder para transformar a vida também de milhões de pessoas nesse momento, e principalmente, Pai, das pessoas que estão com ela agora aberta, e está nos assistindo, que vai um dia também assistir essa programação. Fala de maneira especial a cada um de nós, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa tirar cada um de nós do conforto da mesmice e nos colocar no confronto das mudanças. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer mudanças significativas nas nossas vidas, porque nós precisamos de mudar. Nós precisamos, ó Deus, de ser um homem de Deus melhor, cada dia em busca da excelência
para a honra e glória do teu santo nome. Nós precisamos que o Senhor transforme-nos em esposo e em esposa, cada dia melhore para a honra e glória do teu santo nome. Também precisamos, ó Deus, o Senhor transforma-nos como filhos. E enfim, ó Deus, transforma-nos, ó Pai, a sua imagem, a sua semelhança para a honra e glória do teu santo nome. E que a partir desse momento, a voz possa ser minha, mas a palavra possa ser do Senhor. Usa-me mais uma vez como canal de bênção. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas te pedimos agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Nesse momento, aqui eu estou em casa, aqui na cozinha de casa, né? Fiz aqui, improvisado aqui um estúdio, e eu e o Gabriel fazemos aqui um estúdio aqui, né, improvisado, e nós vamos estudar a palavra de Deus. O Gabriel está aqui comigo. Gabriel, vem aqui dar um oizinho aqui para o pessoal aqui, só para vocês verem que o Gabriel está comigo. O Gabriel é o meu parceiro, meu ajudante. Vem aqui, Gabriel, vem cá. O Gabriel está meio tímido aqui. Olha aqui o Gabriel junto comigo, tá certo? Fala um oizinho pro pessoal, né? Aqui vai falar um oizinho pro pessoal. Oi. Eita. Oi, gente. Isso, o Gabriel é meu parceirão, meu amigo. O Gabriel é a minha inspiração. O Gabriel, todos os dias, eu conto pelo menos 2 histórias da Bíblia para ele. E o Gabriel também agora está contando as histórias da Bíblia para mim. Certo? Aqui então é uma parceria. É um ajudando o outro, eu ajudando o Gabriel e o Gabriel me ajudando. E juntos nós vamos atravessar os portais celestiais para a honra e glória de Deus. Não é mesmo, Gabriel? Amém. Então tá. Beijo. Deus abençoe. Queridos, vamos lá então. Eu gostaria de ler com você o texto bíblico, Lucas, capítulo 22, verso 39. Então diz a palavra de Deus assim, ó. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos os acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai. Jesus então disse assim para os discípulos, orai para que não entreis em tentação. Verso 41, ele por sua vez se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Verso 43, então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. E o verso 44, e estando ele em tal agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém? Glória a Deus por esse texto bíblico. Glória a Deus por essa mensagem tão profunda. Então diz a palavra de Deus, eu gostaria aqui que você meditasse nesse texto bíblico. Diz a palavra de Deus que ele saindo de onde? De onde? Então, queridos, eu quero meditar com vocês alguma coisa, primeiro para que nós possamos entrar nesse texto bíblico. Nós estamos num mundo onde que você sabe que Satanás e os demônios, eles reinam. O pecado é algo que é visível. O pecado gera a morte e você sabe que existe 2 tipos de mortes. A morte eterna e existe também o sono, esse que todos nós estamos condenados antes da volta de Jesus. Jesus não volta logo aí para a sepultura. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Para que nós possamos entrar nesse texto, quero dizer que nós não estamos lutando contra carne e nem sangue, mas nós estamos lutando contra os poderes do mal, contra as potestades do céu. Ou seja, Satanás e todos os demônios. Estamos lutando contra as forças do inferno. Eles falam assim, mas professor Sidney, mas como você pode dizer isso? Talvez estou falando para alguém que não acredita nisso. Tudo bem, se você não acredita, mas a verdade é que a palavra de Deus diz que um dia tudo era perfeito, tudo estava perfeito. Deus criou os milhões e milhões e bilhões de anjos, tudo perfeito nas suas categorias. E um dia um anjo chamado Lúcifer, né, anjo de luz, ele se rebelou contra o governo de Deus no céu. Se rebelou contra o governo de Deus do céu. Olha que coisa interessante. Desafiou a Deus, desafiou Jesus e desafiou o Espírito Santo, desafiou a Trindade. Olha a ousadia desse anjo. Desafiou o reino de Deus, desafiou a Trindade. Então, o que acontece? Esse anjo que se rebelou,
ele desafiou a Deus e o governo de Deus diante de todos os milhões de anjos e dos mundos não caídos. Exatamente isso. Ele desafiou a Deus, dizendo que Deus não era amor. Ele colocou em dúvida, ele colocou em xeque o caráter de Deus. A Bíblia diz que o caráter de Deus é amor. Deus é amor. Mas esse anjo, ele, depois que se rebelou contra Deus, a intenção dele era de de formar um reino para ele, de montar um trono para ele. Mas, professor Sidney, onde está escrito isso na Bíblia? Exatamente no livro de Ezequiel, capítulo 28, e também no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo de 12 a 14. Olha que interessante, você que está aí assistindo, anota esses textos bíblicos, isso é grandioso, isso é maravilhoso. O estudo bíblico. Eu quero mandar um abraço especial lá para o Vavá, meu amigo, o Walter Cruz e a sua esposa Laura, que estão estudando a palavra de Deus, que estão aí acompanhando esse estudo bíblico, estamos aí se orientando através da palavra de Deus. O Walter que está estudando a Bíblia, mais a Laura, e está com sede da palavra de Deus. Meus parabéns, Walter, é isso mesmo, sede da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, somente. E ele disse assim para mim, olha, depois, nos últimos 2 meses, que eu e a minha esposa estamos estudando a palavra de Deus, a nossa casa virou um lar, um lugar de bênção. É só amor aqui, é exatamente isso. E eu vi uma foto que ele postou hoje no Facebook, abraçado mais a esposa, fazendo uma declaração de amor. Brigas desapareceram, Deus está reinando no meu lar. E aí, então, ele me convidou para poder estar na casa dele lá, quando eu estiver em Novo Horizonte do Sul. Vai ser um prazer estar te visitando aí, Walter. Um grande abraço para você e para a Laura, é exatamente isso. Quando a gente anota os textos bíblicos, Walter, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a colocar a palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus no nosso lar, a nossa vida, o nosso lar vai se tornando um lugar de bênção, um lugar de cura, um lugar de milagres. É exatamente isso. Como que eu gostaria que o mundo todo estivesse conectado e ligado nessa mensagem. Mas o Espírito Santo vai levar até os corações que precisam, que têm sede de fome e sede da palavra de Deus, assim como você, Walter, e a sua esposa. Então, olha o que acontece. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, nós temos ali a descrição que esse anjo, ele desejou montar um reino para ele. Ele se rebelou contra Deus e fundar um reino para ele. Olha que ousadia. E o capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia diz assim que ele foi durante muito tempo tolerado no céu. Mas o capítulo 12 de Apocalipse, marca e anota aí também na sua caderneta. O capítulo 12 de Apocalipse é uma pérola da Bíblia. Diz que chegou um momento em que não se achou lugar mais dele no céu. Esse anjo foi expulso do céu. Eu quero dizer uma coisa para você, só uma curiosidade. Quantas vezes você acha que Lúcifer foi expulso do céu? Né? Primeira vez nós sabemos. Ele foi expulso do céu 2 vezes. Aonde está escrito isso? No livro do Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse. Primeira vez ele foi expulso do céu como morador. Ele foi expulso do céu e não achou lugar. Ele conseguiu, com a sua perspicácia, com os seus argumentos satânicos, enganar e puxar para o lado dele 1/3 parte dos anjos do céu. Imagine aqui, queridos, de bilhões de anjos que Deus havia criado, ele tirou de cada 100 anjos, 33%, 33 anjos, de cada 100 anjos, ele conseguiu então, para que puxar para o lado dele, um argumento de que o governo dele era melhor do que outros governos, do que o governo de Deus. 33 anjos. Então, de bilhões de anjos, você imagina, tem muito mais demônios nesse mundo do que seres humanos. Para poder pensar. E eles estão por aí. Então, a primeira vez foi expulso do céu. Agora, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 12, que houve guerra no céu. Ele foi expulso, ele não saiu de livre e espontânea vontade. Ele foi expulso, ele foi jogado, ele foi lançado de lá.
Essa foi a primeira vez que ele foi expulso, entendeu? Nas próximas lives vamos estar falando a segunda vez, na quinta live nós vamos estar falando a segunda vez, quando foi a segunda vez que ele foi expulso do céu. Mas então, veja bem, então ele veio aqui para a terra. E ele colocou em xeque o caráter de Deus. Ele disse diante dos anjos, diante dos mundos não caídos, que Deus não era amor. E como Deus poderia provar isso? Matando Lúcifer naquele mesmo instante? Aí ia ficar provado que realmente Deus não era amor. Então agora eu quero entrar na mensagem com você. Eu vou pular um monte de coisas aqui, porque é muito profundo. Nós precisaríamos de pelo menos umas 50 lives de 1 hora para poder a gente discorrer todos os assuntos, para que nós pudéssemos com profundidade chegar a uma grandeza de tal estudo. Mas nós não temos tempo para isso. Vamos fazer o que nós podemos com o tempo que nós temos, para a honra e glória de Deus. Muito bem. Uma vez Lúcifer lançado para o universo, a palavra de Deus diz assim que ficou agora a desconfiança entre os mundos não caídos e até mesmo os anjos do céu que ficou do lado de Deus. Será que Lúcifer não tinha razão? Será que Lúcifer não estava certo? Lúcifer era tão poderoso em palavras e obras, tão poderoso em palavras e obras, ocupava, depois de Deus, Jesus e o Espírito Santo, o 4º lugar de maior honraria no céu, que é o lugar que o anjo Gabriel ocupa hoje temporariamente. E vamos mais para frente, em outras lives, falar um pouquinho sobre isso também. Vai anotando aí as suas dúvidas, para depois nós estarmos respondendo em outras lives também. Vamos estudar juntos, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, tá certo? Então, queridos, agora então Deus tem um plano. Jesus se oferece para poder vir a esse mundo. E às vezes a gente fala assim, olha, a gente pega Lucas 19, verso 10, a missão de Jesus ao vir a esse mundo, né? Ele veio aqui buscar e salvar o perdido. Essa foi a missão de Jesus, mas não foi a primeira missão de Jesus. Jesus, ao ele deixar o céu, e sabe, eu chego, me arrepio quando eu vejo o texto de Filipenses, vai anotando aí, não esqueça para depois você conferir na sua Bíblia e depois você orar, você buscar mais luz para que você possa ter mais luz sobre esse assunto. Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus, então ele se despojou de todas as coisas, ele esvaziou de todo o poder que ele tinha. E imagina agora, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, ele criou todas as galáxias, ele criou todo o multiverso, ele criou todas as coisas, ele criou o homem, a mulher, Jesus criou do ínfimo, do minúsculo átomo até o último dos planetas. Agora esse Jesus Criador, ele vai agora se esvaziar do Deus Todo-Poderoso, ele não deixou de ser Deus, e ele vai se tornar um ser humano assim como eu e você. Ele vai se revestir de carne humana. E aí ele vai agora passar 9 meses no útero de uma pecadora. E você sabe que Jesus nasceu normal, uma criança. E ele cresceu como uma criança. E eu vou estar pulando aqui, está entendendo? Para que nós possamos entrar dentro do nosso contexto. Só que o inimigo, o diabo, ele toda a vida teve sede de 2 coisas. De poder de reinar e de ser adorado. Então olha que interessante. Satanás, ele tinha desejo de ser criador, de ter um reino para ele. É o que está escrito em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, do verso 12 a 14. Então veja bem, e ele tinha desejo também de ser adorado. E percebe que adoração somente ao Criador, somente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Nenhum outro ser é digno de adoração. Mas Lúcifer, que se tornou Satanás, ele
traz até hoje dois desejos na alma dele. Desejo de reinar. E tem mais uma. Se ele não conseguir reinar em qualquer outra coisa, ele quer reinar na sua alma e no seu coração. E se não é Jesus que reina na sua alma e no seu coração, provavelmente é Satanás que reina no seu coração e no meu coração. Então, e ele tem desejo de ser adorado, ele clama por adoração. Então, Jesus nasceu, Jesus cresceu, e Jesus aqui agora, vamos pular para Jesus com 30 anos de idade. Jesus vai e se batiza ali no Rio Jordão, João Batista batiza Jesus e ele vai dar início ao ministério de Jesus. E Jesus vai dar início ao seu ministério, melhor dizendo. Agora é interessante que Jesus, durante toda a vida, desde a gravidez de Maria, o nascimento de Jesus, durante toda a vida de Jesus, Satanás tentou destruir Jesus, Satanás tentou matar Jesus, Satanás tentou frustrar o plano de Deus e da salvação. Mas Deus cuidou milimetricamente todos os detalhes para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter direito novamente de entrar no céu. Agora, a primeira coisa que Jesus veio fazer, ao ele de toda a sua glória, de toda a sua majestade, ao ele tirar a coroa de rei e ele vir para esse mundo, se tornar um ser humano, se esvaziar do Deus Todo-Poderoso, se tornar um ser humano, assim como nós, que precisava de cuidado. Se Maria não tivesse amamentado Jesus, colocado o peito na boca dele, amamentado ele, Jesus teria morrido de fome. Se Maria não tivesse cuidado de Jesus, limpado ele, ou seja, Jesus passou por aqui como como um de nós. E o inimigo estava o tempo todo no encalço de Jesus para tentar fazer Jesus pecar, para tentar fazer Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fazer Jesus pecar, fazer Jesus desistir da missão. Agora, qual era a primeira missão de Jesus antes de salvar todos nós? Reivindicar o caráter de Deus. Então a missão de Jesus, antes de nos salvar, era reivindicar o caráter de Deus, provar para todo o universo, provar para todos os mundos não caídos, que Deus é amor, que Lúcifer estava mentindo, que Lúcifer, ao desafiar Deus, dizendo que ele não era amor, Jesus estava agora reivindicando o caráter dele. Por isso que o ministério de Jesus sempre é em ligação com o Pai, sempre em obediência com o Pai, porque Jesus está, novamente, ele está provando, ele está reivindicando o caráter do Pai, que é amor. E aí, queridos, aqui entra a grandeza. Então, quando Jesus ele é batizado aos 30 anos de idade e ele é levado para o deserto, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo, não para ser tentado por Satanás, mas para ele meditar no grande plano de Deus, no plano da salvação, o plano da reivindicação do caráter de Deus e o plano da salvação e o resgate do ser humano, o nosso resgate. Então, quando Jesus foi para o deserto, Satanás foi atrás para tentar Jesus. E ele era tentado todos os dias. Jesus estava junto com as feras, Jesus estava no deserto, onde Adão pecou, no jardim do Éden, com a barriga cheia. Jesus agora vai para o deserto, com a barriga vazia, para poder restaurar. Onde Adão caiu, Jesus agora ele vai começar a restaurar o ser humano. Onde Adão caiu, Jesus vai levantar o homem. É um trabalho de reivindicando o caráter de Deus e levantando o homem do pó da terra, do pecado. E lá está então Satanás. Depois de 40 dias jejuando, sem comer, Jesus teve fome. E diz a palavra de Deus
que então, olha que interessante, agora eu gostaria que você meditasse profundamente. Vou dizer para você, anota aí. Jesus era humano. Jesus estava passando pelo deserto da tentação como homem, como humano. Entendeu? Humano. Unicamente em comunhão com Deus, unicamente pelo poder do Espírito Santo, unicamente buscando o poder de fora, o poder da graça de Deus, sem usar nenhum poder dele como Deus, passando pelo deserto como humano. Mais uma vez, eu quero dizer para você, algumas pessoas falam assim, professor Sidney, mas é o seguinte, mas Jesus passou por lá porque ele era Deus. É verdade, era Deus, mas você imagina. Eu tenho, por exemplo, um celular, vou dar um exemplo bem simples aqui que eu costumo falar para o Gabriel. Eu tenho um celular com 2 chips. Um chip da Oi e um chip da Vivo. Eu uso mais o chip da Oi. Quando eu vou, o chip da Vivo fica sempre desativado. Quando eu vou viajar e eu preciso de usar GPS, então eu ativo o chip da Vivo. Porque se não der torre da Oi, dá torre da Vivo. E eu preciso de internet para que o GPS continue ligado, para que eu continue sendo orientado e não perco a minha direção, o meu destino. Mas quando eu não estou viajando, então eu desligo o chip da Vivo, tá certo? Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, ele tinha 2 chips. Primeiro, ele era Deus. Quando ele se tornou humano, ele passou a ter 2 naturezas. A natureza humana juntamente com a natureza divina. Só que ao ele viver aqui os 33 anos e meio, ele em momento algum, ele fez uso da natureza divina. Ele desligou esse chip divino e ele viveu somente com o chip humano, só com a natureza humana. Jesus passou aqui como humano, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele ficava cansado. Jesus, em algum momento ele ficava desanimado, Jesus chorava, Jesus chorou, Jesus sentia alegria, Jesus era humano tanto quanto eu e você. Para não ter nenhuma desculpa, eu e você não podemos dar nenhuma desculpa. Jesus venceu por nós. Nós podemos vencer pelo exemplo de Cristo Jesus. Então Jesus, quando ele estava no deserto, 40 dias que ele teve fome, estava cambaleante, estava ali no pior dos seus momentos. Então, de repente, um anjo se aproxima dele. E você acha que esse anjo se aproximou de que jeito? Se aproximou de maneira assim, fácil de ser identificado com um anjo caído ou com um anjo de glória? Só um detalhezinho para você anotar aí. Você sabia que Deus, ele não tira nenhum dom e nenhum talento que ele concede aos seus filhos? Do mesmo jeito, Lúcifer e todos os demônios, ao eles ser expulsos do céu, eles não perderam nada da sua glória, nada dos seus talentos, nada do que eles tinham, nada. Eles continuam sendo anjo de glória do mesmo jeito, mas eles usando tudo aquilo que Deus deu de talento, tudo aquilo que Deus deu de talento, o que mais? Que eu estava falando. Tudo isso, eles continuam do mesmo jeito, só que usando de maneira errada. O que é que faz tornar um anjo de Deus em um demônio? A ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus. Quando Deus tirou a presença, o Espírito Santo saiu da presença de Lúcifer, deixou de reinar na vida de Lúcifer, deixou de reinar na vida dos anjos, eles se tornaram demônios. Quando é que uma pessoa se torna demônio? Quando o Espírito Santo deixa de reinar na vida dele. Então você dá uma olhada, os piores dos seres humanos, ainda tem gota do Espírito Santo nele. Ele ainda ama o filho dele, ele ainda ama a mãe dele, ainda ele ama o pai dele, e isso ainda significa que ele tem gotas do Espírito Santo.
por mais pior que seja dos assassinos, ainda não se transformou em demônio, porque ainda tem gotas do Espírito Santo nele. Agora, só para você ter uma ideia, Satanás, ele se tornou Satanás, e os demônios se tornaram demônio, a partir do momento que a presença 100% do Espírito Santo foi retirado deles. Assim também, quando as pessoas se levantarem na segunda ressurreição, todos se levantarão semelhante a demônios, porque na segunda ressurreição não haverá nada do Espírito Santo trabalhando na vida de ninguém. Você está entendendo? Isso é muito sério que eu estou dizendo isso para você, tá bom? Então, olha que interessante. Lúcifer se apresentou ali para Jesus no deserto da tentação, não como um demônio, não como Lúcifer. Ele se apresentou exatamente como um anjo de glória vindo de Deus, da parte de Deus, e Jesus achava exatamente como um humano que era um anjo enviado de Deus. E ele começou a conversar com Jesus, cheio de glória, e diz a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que os demônios se transformam em anjo de luz, e foi exatamente isso. Se transformou em anjo de luz, e ele chegou para conversar com Jesus. E aí, Jesus, estou vindo do céu, e vim aqui conversar com você, e no bate-papo, conversando, e Jesus animado, pensando que era um anjo do céu mesmo, só que no momento que Jesus então descobriu que não era um anjo vindo do céu, que estava com Satanás. Quando ele fez exatamente, Jesus no momento que estava com fome, ali ele percebeu, e ele disse, olha, está com fome, 40 dias mesmo, estou vindo do céu, ali e tal. Então ele deu aquela mandada bem, sabe, artimaniosa, sabe aquela astúcia, aquela somente quem está concentrado, somente quem está cheio da graça de Deus, quem está cheio do está escrito aqui pode discernir? É exatamente isso. Exatamente isso. Há 40 dias atrás Jesus tinha sido batizado e pela primeira vez ele ouviu a voz do Pai, porque até então Jesus tinha ouvido Maria e José dito que anjos tinham dado a mensagem para eles e que ele seria o Messias, ele era o enviado. E Jesus tinha acreditado então nas Escrituras, Jesus acreditava na palavra de Deus, Jesus acreditava nas palavras da mãe e do pai. E agora pela primeira vez, Jesus tem um encontro pessoal e ele realmente tem a confirmação do céu, quando o Espírito Santo pousa sobre os ombros dele, na beira do Jordão, e ele ora a Deus, Senhor, me capacita para essa missão. Qual que era a missão? Primeiramente, reivindicar o caráter de Deus, que Deus é amor. A segunda, eu e você. E agora então o Espírito Santo desce ao encontro ali, então da Trindade, ao encontro ali, o Espírito Santo desce, pousa sobre os ombros de Jesus. E uma voz do céu diz, aí está o meu Filho amado, que nele eu tenho prazer. Então Jesus tinha certeza que ele era o Filho de Deus, que ele era o amado de Deus, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus. Ele não tinha dúvida. O Espírito Santo pousado no ombro e Deus dizendo, é o meu Filho amado. E o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E agora então 40 dias depois, quem é que vem? Dizendo que era um anjo, alegando que era um anjo do céu, transfigurado em um anjo de glória, dizendo que tinha uma mensagem do céu. Ele faz a seguinte declaração a Jesus, realmente você está com fome, mas se és o Filho de Deus, ora, se és o Filho de Deus. Se há 40 dias atrás Jesus tinha ouvido a certeza no seu batismo que ele era o Filho de Deus, agora como pode um anjo de Deus, Deus mandar um anjo do céu, trazendo dúvida para ele, se ele é o Filho de Deus, então que transforme essas pedras em pães? Naquele exato momento, Jesus já captou a mensagem e já descobriu naquele momento que estava tratando pessoalmente com Satanás. Então Jesus vai para a Bíblia
e usa Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Anota aí na sua Bíblia. E Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de palavra que sai da boca de Deus. E agora então Lúcifer, ele vai para a Bíblia também. Só que antes disso aí, o que ele pega? Jesus está fraco, está ali, não tem aparência praticamente humana, ele está cambaleante. Lúcifer é ousado. Ele não tem poder para entrar na mente de Jesus e para tocar na alma de Jesus. Mas Lúcifer pega Jesus nos braços e ele voa com Jesus. Você não tinha lido isso na Bíblia ainda? Então anota isso. Lúcifer pega Jesus nos braços. E ele voa com Jesus e coloca lá no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, onde Herodes tinha reformado o templo de Salomão. E ele no lugar mais alto, no pináculo, e de lá olha para baixo, ele manda Jesus olhar, olha para baixo, e ele vê o povo chegando ali no templo, e muita gente chegando ali, e aí ele faz agora, olha, também está escrito, e ele vai exatamente para o Salmo 91. O Salmo que todo mundo fica com a Bíblia aberta, chega a estar com a Bíblia amarelada, achando que é um amuleto. Vai para o Salmo 91, é um poderoso salmo, mas para que serve esse salmo se só está com a Bíblia aberta? Esse salmo só tem valor se estiver na sua vida, se estiver no seu coração e na sua alma, senão esse salmo não vale nada. E aí então Lúcifer agora ele vai para a Bíblia e ele diz assim para Jesus: olha aqui, também está escrito que se você pular daqui, você vai fazer as pessoas vão olhar, vão ver você voando, vão acreditar que você é o Messias. E eles vão crer em você como um enviado de Deus. E está escrito, Jesus. Pode pular sem medo. Eu te garanto, está escrito aqui. Que Deus vai dar ordem aos seus anjos e eles vão pegar você nos braços e não vai deixar que nada aconteça com você. Então Jesus diz assim, também está escrito. Percebe que é uma briga de Bíblia. Satanás conhece a Bíblia milimetricamente, olha, milhões de vezes mais do que eu e você. Nós somos analfabetos na Bíblia. O diabo é expert na Bíblia, ele é mestre, doutor, ele é PhD em Bíblia. Principalmente na origem das palavras bíblicas. E aí Jesus diz assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora Satanás ele vai voar com Jesus, ele é derrotado pela segunda vez, vai voar com Jesus pela terceira vez, levar uma montanha, um monte muito alto. Levar uma montanha, um monte muito alto. E de lá ele vai abrir um slide, ele vai abrir agora vamos dizer assim, um painel, um slide diante de Jesus e mostrar todos os reinos desse mundo, todas as riquezas, poderes, todos os prazeres desse mundo, ele vai mostrar para Jesus e ele vai fazer uma oferta grandiosa para Jesus. Presta atenção, ele está querendo fazer Jesus desviar da missão dele, que é de reivindicar o caráter de Deus e de salvar o pecador. Ele quer desviar Jesus da missão. Ele está querendo que Jesus se alie a ele. Olha como que o inimigo é astuto. No começo do ministério de Jesus, assim como todas as pessoas quando estão buscando aceitar Jesus, todas as pessoas no começo da sua vida cristã, o inimigo trabalha o tempo todo para desanimar você da sua missão. É exatamente oferecendo poderes desse mundo, oferecendo prazeres desse mundo, oferecendo as riquezas desse mundo, dizendo, olha, você não precisa ir além, você só fica aqui e tal. Então veja bem, o que foi que o diabo ofereceu para Jesus? Ele ofereceu o reino desse mundo. E ele mostrou só cenas maravilhosas, mostrou só coisas boas, mostrou só os reinos maravilhosos de todas as nações, mostrou as cadeiras de ouro, os reinos, e diz assim, eu te darei, você será o comandante de todos esses reinos. Você poderá desfrutar de todas as riquezas desse mundo. E ele deu uma terceira sugestão a Jesus, se você ficar do meu lado, você poderá desfrutar de todos os prazeres desse mundo. Veja bem que coisa interessante. O que o inimigo ofereceu para Jesus?
para poder ficar do lado dele no princípio do seu ministério, para desviar Jesus da sua missão? Todos os reinos desse mundo, você pode reinar aqui, você vai ser um tipo de José, você vai reinar por todo o Egito, você vai reinar por todo o planeta, você vai reinar, eu te darei, é meu, eu te darei, você vai ser um rei. Você vai ser poderoso e terá todas as riquezas desse mundo. E ofereceu todos os prazeres desse mundo. E Jesus então venceu pela palavra de Deus, dizendo assim, está escrito em Mateus capítulo 4, arreda-te Satanás. Só que com uma condição, Satanás com uma condição, ele diz para Jesus, eu te darei tudo isso. Se você fizer apenas uma coisinha, Jesus, não vai doer, não vai custar nada. Se você apenas se ajoelhar aqui e prestar homenagem a mim, se você prostrado me adorar. Olha, você vê como que o inimigo, anota aí, o inimigo, ele quer poder, reinar e quer a adoração. Ele tem sede de poder e de adoração. Exatamente isso. Então, veja bem, Jesus então o repreendeu. Está escrito, arreda-te Satanás, está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. E diz a palavra de Deus, que nesse momento o diabo teve que desaparecer, Jesus o repreendeu, teve que desaparecer. A palavra de Deus diz assim que ele sumiu, desapareceu, porque Jesus resistiu o diabo, e diz a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, nós devemos resistir o diabo e sujeitar a Deus, e o diabo vai fugir de nós. Só que diz a palavra de Deus que Lucas, no capítulo 4, diz que o diabo, ele fugiu, ele saiu da presença de Jesus, mas ele ficou esperando um momento oportuno para atacar de novo. Porque o diabo nunca vai desistir. Ele foge, você resiste o diabo e ele vai fugir de vós, mas por um momento, até um momento oportuno. É exatamente isso, né? Você não sabia disso. O diabo, ele vai atacar você hoje, aí você resiste em nome de Jesus, aí ele foge de você, aí durante a noite ele vai estar preparando, porque amanhã ele vai procurar novamente um momento oportuno para poder atacar você. Ele vai no seu ponto que mais ele sabe o que é que te fere. Na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, é exatamente isso. E vai anotando aí. Então agora passou os 3 anos e meio de Jesus, ele tentando o tempo todo desviar Jesus da missão, o tempo todo. De uma maneira ou de outra, entrando naqueles sacerdotes, nos escribas, nos fariseus, inclusive entrou até em um dos discípulos, chamado o apóstolo Pedro, tentando desviar Jesus da missão. Jesus teve que repreender Pedro, disse assim, afasta de mim, Satanás. Satanás entrou até em Pedro para poder fazer Jesus desviar do foco da missão, queridos. Ele não desiste. Mas a verdade é que em todos os momentos, sendo bombardeado durante todo o tempo, Jesus manteve-se firme no seu propósito, reivindicando o caráter de Deus e provando para todo o multiverso que Deus é amor. Que Deus é amor, que Deus é misericórdia. E focado na salvação de cada um de nós. Agora então, a palavra de Deus diz que então chegou o momento final do ministério de Jesus. Chegou o momento final do ministério de Jesus e agora então o último dia, entra na última semana de Jesus aqui na terra. E chega no último dia de Jesus agora aqui na terra. E agora imagina, todo o inferno está trabalhando freneticamente, de maneira desesperada, porque eles precisam derrotar Jesus. Todo o céu está empenhado, trabalhando na obra de Deus para a salvação dos seres humanos. Todo o inferno está empenhado, trabalhando para fazer Jesus pecar, fazer Jesus desistir da sua missão, para poder o diabo montar nesse planeta o reino dele, o trono dele. E todos nós, todos os seres humanos, viver seres imortais, pecadores, tendo que servir Satanás de uma vez por toda.
e esse mundo está entregue nas mãos de Satanás. E agora então no último dia, Jesus está aqui, agora vamos entrar agora no contexto de Lucas capítulo 22, o versículo, a partir do verso 39. A ceia, Jesus vai celebrar a ceia, porque durante mais de 1000 anos, de quando o povo saiu do Egito, até então, nesse último dia, você sabia que durante o ministério, anota mais essa daí, durante o ministério de Jesus, os 3 anos e meio, Jesus celebrou 4 ceias. 3 ceias havia a morte do cordeiro. 3 ceias, porque de quando saíram do Egito até exatamente, na verdade, Páscoa. Me desculpe aí, irmãos. Desculpa aí, meus queridos. Durante o ministério de Jesus, ele celebrou pelo menos 4 Páscoas, sendo 3 com morte de cordeiro e uma sem a morte do cordeiro, com o cordeiro vivo pessoalmente, que era ele mesmo, tá certo? Então, por isso eu estou no contexto aqui de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Então, por que o contexto diz aqui, ó? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, ou seja, para o Getsêmani. Saindo de onde? Jesus tinha acabado aqui de celebrar a ceia, que durante os outros 3 anos passados, o ministério de Jesus, era a celebração da Páscoa. Todo mundo estava celebrando a Páscoa. O que era a Páscoa? Foi a live passada. Assista a live passada e você então vai entender o que é a Páscoa. Na live passada, o povo, antes de sair do Egito, eles trouxeram o cordeiro para dentro de casa, sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue na verga, e durante ele todo ano era celebrada a semana da Páscoa com a morte do cordeiro, celebrando a liberdade, que eles foram um dia cativos, foram escravos no Egito, e agora eles estavam libertos pelo sangue do cordeiro, pela morte do cordeiro e pelo sangue do cordeiro. Por isso, durante mais de 1000 anos, todo ano eles celebravam a Páscoa, entendeu? E agora então Jesus não vai celebrar a Páscoa. Agora Jesus vai celebrar a Santa Ceia no lugar da Páscoa. Não existe mais Páscoa, acabou Páscoa. Agora é Santa Ceia. Então Jesus vai celebrar a Santa Ceia. Todo mundo, todas as pessoas, todos os judeus estão celebrando a Páscoa. Em todas as casas, em todos os lugares, tem cordeiro morto. Mas na ceia, onde Jesus está com os discípulos, o cordeiro está vivo. Anota esse detalhe, você não sabia disso, né? Pois é, fique sabendo. Todo mundo está celebrando a Páscoa com o cordeiro morto. Mas essa ceia aqui, Jesus está agora fazendo uma transliteração. Jesus está mudando. Não haverá a partir de agora mais Páscoa. Não haverá mais morte de cordeiro. Porque eu sou o cordeiro. Então agora o cordeiro está vivo. Ele celebra a Santa Ceia. O que tem na Santa Ceia? O pão sem fermento, que é símbolo do corpo de Cristo. E o vinho sem álcool ali, que é o suco da uva, que simboliza o sangue do cordeiro. Tá certo? E o lava-pés que ele acrescentou mais ali. Então não existe mais Páscoa. Existe toda a tradição no mundo cristão, ou seja, nós celebramos a ceia, né, com o cordeiro que está vivo. Que na verdade o cordeiro ele morreu de uma vez por todas, tá certo? Então agora enquanto todo mundo está celebrando a Páscoa com o cordeiro morto, Jesus está celebrando a nova aliança, celebrando a Santa Ceia com o cordeiro vivo. Ele mesmo é o cordeiro. E o ensinamento é tão profundo, anota mais um detalhezinho. Do capítulo 13 do livro de João até o capítulo 17, 5 capítulos, é ensinado exatamente nessa ceia. Da ceia até o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani. Os 5 capítulos de João, do capítulo 13 ao 17, exatamente aqui, nesse momento, nessa cerimônia da Santa Ceia. Todo mundo está celebrando a Páscoa. Jesus está no lugar da Páscoa, celebrando a Santa Ceia, com o Cordeiro vivo. Tá certo? Agora, é interessante
terminando ali, quando terminou a cerimônia, né? Saindo dali, 11 saíram dali, porque Judas, ele foi lá acabar, já tinha acertado durante a semana, ele já tinha vendido Jesus durante a semana por 30 moedas de prata, e agora Judas, ele vai lá agora consumar o ato. E aqui é uma outra história que nós poderíamos passar aqui mais umas 2, 3 horas falando sobre isso, mas não vem ao caso. Então Jesus sai dali com os 11 discípulos e vai caminho ao Monte das Oliveiras, ao jardim do Getsêmani, no lugar escolhido, diz o texto bíblico, no lugar escolhido, que Jesus já havia escolhido antes. E ali então, chegando na entrada do horto, do jardim ali, ele deixou 8 discípulos na entrada, ele caminha um pouco mais para dentro, e ele, com Pedro, Tiago e João, que eram os amigos mais íntimos dele, e agora ele coloca os 3 amigos dele para poder orar. E aí Jesus está agora aqui fazendo um pedido para os seus amigos mais íntimos, que tinha visto pessoalmente ele ressuscitar a filha de Jairo, que tinha visto a transfiguração no monte, Jesus sendo transfigurado, no capítulo 17, tinha visto ali Moisés e Elias. Esses 3 tinham tido o privilégio, tinham visto tantas coisas, tantos milagres na vida de Jesus, e Jesus fazendo, e agora Jesus está agora com eles, os 3 ali, confiando humanamente, dizendo, orai comigo. Jesus divide ali agora os 3 em 3 grupos, um na entrada do horto, e provavelmente diz para eles, fiquem orando aqui, é a igreja orando. E agora vai mais para frente um pouco e coloca mais outros 3 orando. É como se os 3 ficassem no banco da igreja orando, 3 mais íntimos agora no lugar santo orando, e Jesus agora vai mais 30 metros para frente no lugar santíssimo da igreja, clamar diretamente ao Pai, pleitear o momento crucial da vida, ou seja, o mundo, a balança do universo, do multiverso, tudo agora está pendendo. Agora aqui, é o momento decisivo na vida de todos os seres, na vida de Jesus, na vida de todos os seres humanos e o caráter de Deus em jogo diante do multiverso. Por isso que diz a palavra de Deus, que Jesus falou para eles 3, orem, fiquem orando para não entrar em tentação. E Jesus então caminhou 30 metros para frente, diz a palavra de Deus, um tiro de pedra, 30 metros. E lá diz a palavra de Deus aqui, queridos, que Jesus caiu de joelhos, e ali ele orava, e ele clamava, e ele suplicava ao Pai, e ele orou 3 vezes dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas no entanto faça a tua vontade e não a minha vontade, Pai. E aí Jesus clama, e ele se levanta, e ele vai até os 3 discípulos, e eles encontram os 3 discípulos fazendo o quê? Diz a palavra de Deus? Dormindo. Estavam dormindo. E Jesus então cutuca eles, acorda eles, diz assim, dormis? Não podeis orar comigo nem um pouquinho? Orem, para que não entreis em tentação. E Jesus foi pela 2ª vez, e lá no mesmo lugar caiu de joelho, e orava e clamava e suplicava ao Pai, e dizia, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas no entanto faça a tua vontade, não a minha vontade. E Jesus, naquela agonia toda, orando, clamando, e sabe de uma coisa? Quando Jesus, isso você precisa anotar isso daqui, quando Jesus subiu o Monte das Oliveiras, Satanás e todo o inferno subiu junto, de maneira invisível, subiu junto e tomou conta de todo aquele horto. O inferno todo estava naquele momento, era um momento crucial, e Satanás disse para todos os demônios, deixa comigo, essa é uma batalha diretamente comigo, é entre eu e ele. E Jesus estava de joelho, caído ali, na presença de Satanás e todos os demônios do inferno, milhares e por que não milhões de demônios circundando em volta de Cristo Jesus e também dos apóstolos,
ali, com aqueles momentos negativos, porque era o momento crucial da decisão de Cristo Jesus. E Satanás, então, nesse momento, que Jesus está de joelho, Jesus está orando, pela terceira vez, ele está clamando a Deus, suplicando, ele está gemendo. E um judeu, quando ele clama, como ele suplica, diz a palavra de Deus, ele grita, ele está gritando. Ele não está dizendo assim, Pai, se possível, passa de mim. Não, ele está dizendo com todos os pulmões, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não faça a minha vontade. O Senhor não tem algum plano? Que plano o Senhor tem aí? Não tem um segundo plano? Realmente eu tenho que passar por esse momento, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por essa angústia, eu tenho que enfrentar mesmo as humilhações, eu tenho que passar pela cruz, Pai, o Senhor não tem um outro plano. E Jesus, pela terceira vez, vai e encontra quem? Os discípulos novamente dormindo. E Jesus então diz para eles assim, ainda dormes? Não pode vigiar comigo nem um pouquinho? Ah, queridos, eu fico pensando assim, o coração de Jesus. O momento que mais Jesus precisava dos 3 amigos para poder pleitear o inferno com ele nas orações, é o momento que eles estavam dormindo. Estavam cansados, é verdade. Jesus também estava cansado e cambaleante, mas Jesus, ele tinha foco, ele tinha missão. E também se nós não tivermos foco e missão, o cansaço muitas vezes vai tirar nós das cenas mais cruciais da nossa vida. Os discípulos dormiam. E a maioria de nós, como discípulos de Jesus, continuamos dormindo na vida espiritual. Você acha que os ataques de Satanás e dos demônios são menos intensificados do que hoje na vida de cada um de nós, querido? Como que nós somos enganados, como que nós vivemos, e a coisa que mais me dói é quando eu vejo na igreja, quando eu vejo a vida dos cristãos, é quando eu vejo a vida das pessoas olhando para a palavra de Deus, mesmo na igreja, fazendo as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, levando a vida como se nunca fosse morrer e depois morre como se nunca tivesse vivido. Queridos, Satanás e os demônios não diminuíram o seu ataque até hoje, eles vivem o tempo todo circundando em volta de cada ser humano, de cada um de nós, atacando de maneira ferrenha e mortífera todos os dias para desviar você da missão de você refletir o caráter de Deus, de nós refletirmos e reclamar o caráter de Deus na nossa vida, de nós buscar e salvar o perdido, ser testemunhas de Cristo Jesus, que foi a missão que Ele deu para cada um de nós. E nesse momento, interessante que há 3 anos e meio atrás, Satanás apareceu no deserto da tentação. E ele ofereceu coisas boas, cenas maravilhosas para Jesus, diante de Jesus. Poder, riqueza e prazer. Apenas Jesus tinha que adorar Ele. Só que agora, no momento crucial da decisão, Jesus está de joelho, o pecado do mundo todo está caindo sobre Ele. E Jesus, naquele momento, ele poderia decidir, a balança estava nas mãos de Jesus, livre-arbítrio. Jesus poderia decidir não salvar o pecador, voltar para o céu e assumir o lugar dele ao lado do Pai, como Deus normalmente, e o mundo se exploda e nós estaríamos perdidos para sempre. E Satanás apertava Jesus. Enquanto Jesus está orando com os joelhos ali, a cabeça entre os joelhos na terra. E diz a palavra de Deus aqui em Lucas 22, a partir do verso 39, que Jesus estava tão angustiado, e Satanás, para poder angustiar mais Jesus, sabe o que ele fez? Então ele agora cutuca Jesus e diz assim, Jesus, veja bem o que você vai fazer. Ainda dá tempo de você desistir. E ele abriu um telão, a semelhança que ele fez lá no deserto da tentação, diante de Jesus. E ele mostrou para Jesus, não cenas positivas, igual ele tinha mostrado 3 anos e meio atrás. Agora ele mostra só cenas negativas. Ele mostra num telão, ele mostra esposo traindo esposa. Ele mostra esposo traindo esposa e vice-versa. Ele mostra filhos desobedientes,
filhos rebeldes, filhos nas drogas, ele mostra as piores cenas que o ser humano já poderá contemplar. Ele mostra um mundo de traição, um mundo de corrupção, um mundo de mentiras, um mundo de tragédias. Ele mostra as pessoas nas madrugadas buscando prazeres ilícitos, adulterando, pais de família, esposo batendo esposa, divórcios e divórcios acontecendo, filhos sofrendo. Ele mostra as pessoas em plena desobediência e rebeldia com Deus. E ele então aperta Jesus e diz assim: é por esses daí que você vai dar a vida? Vale a pena você enfrentar uma cruz nu, pelado, nu, ser humilhado, passar vergonha, enfrentar chibatada, ser cuspido no rosto, o seu corpo de cuspe? Será que vale a pena, Jesus? E ele mostrou toda a humilhação, ele mostrou agora todas as tragédias desse mundo, e as cenas de tragédia foi tão forte, queridos, tão forte, porque Satanás sabe que as cenas negativas de tragédia levam o ser humano à angústia, e a angústia profunda leva ao medo, e o medo leva o ser humano a um estágio de pânico, de depressão, a ponto de tomar decisões equivocadas e desistir das suas maiores bênçãos, o que leva uma pessoa a colocar fim na própria vida, saltar do 20º andar de um prédio. São cenas negativas que levam o ser humano à angústia tal, a um medo, e depois então causa pânico e a pessoa se joga para poder se livrar daquele momento de angústia. E foi exatamente o que Satanás fez. Ele mostrou um telão em 3D diante de Jesus Cristo, com todas as cenas de tragédias da sua vida, da minha vida e dos pecados do mundo inteiro. E ele diz para Jesus: desiste, porque não vale a pena você ir para a cruz e você sofrer, passar por humilhação por causa desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. E sabe de uma coisa? E naquele momento o céu parado, os mundos não caídos e os anjos todos parados ali, porque a decisão de Jesus era de Jesus, se Jesus continuava no plano ou se ele desistia. Tudo dependia de Jesus. E a angústia foi tal diante dessas cenas negativas. É isso que o diabo faz, coloca na sua mente cenas negativas, cenas que te levam a você a angústia, medo, depressão e pânico. Você quer viver feliz? Então agora para poder pensar. Vamos reverter aqui a situação. Nesse momento, diz a palavra de Deus que Jesus clamou a plenos pulmão. Jesus clamou a Deus a plenos pulmão e a angústia foi tal, diz o verso 44, que a angústia foi tal, a agonia foi tal, quando ele orava intensamente diante dessa cena, o diabo apertando, massacrando Jesus, todas as hostes do inferno ali, enquanto os discípulos dormiam, só Jesus pleiteando, pisando o lagar sozinho. Ele começou então a suar sangue, o seu rosto se banhou em sangue. E nesse momento, quando ele estava orando intensamente, diz a palavra de Deus, eu quero que você anota aí, que Deus ouviu as orações de Jesus, Deus ouviu as súplicas de Jesus. E aí você fala: mas professor Sidney, onde que ele ouviu isso? Ele não livrou Jesus da cruz? Deus não livrou Jesus da cruz. Deus não livrou Jesus da chibatada. Deus não livrou Jesus da humilhação. Deus não mudou o plano. Deus não tinha plano B para Jesus. Então como que você pode mostrar na Bíblia que Jesus então, que as orações de Jesus foi ouvida? As orações de Jesus, o clamor de Jesus foi ouvido. É claro, eu vou mostrar para você. Você vai no livro de Hebreus, no capítulo 4, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo,
Diz que quando Jesus estava orando, que estava suando sangue, e que o diabo apertava Jesus, e no momento crucial ele clamou a Deus: Pai, se possível passa de mim esse cálice, não tem um segundo plano. E diz a palavra de Deus, olha aqui o escritor de Hebreus no capítulo 4, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. Capítulo 5 de Hebreus, verso 7. Olha aí o que está escrito. E Jesus, nos dias da sua carne, quando ele estava como ser humano, no momento ali da agonia, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica, a quem podia livrar da morte. E diz a Bíblia que, tendo ouvido por causa da sua piedade, Deus ouviu Jesus no momento das orações. No momento que Jesus orava, Deus não mudou os planos, querido. Deus não livrou da cruz, Deus não livrou da chibatada, Deus não livrou da angústia, Deus não livrou Jesus, Deus não aliviou o fardo de Jesus, mas diz a palavra de Deus que Deus ouviu as orações e a súplica de Jesus. Mas como? Ele ouviu? Sim, ele ouviu. Vamos voltar lá para Lucas. Lucas no capítulo 22 e agora no verso 43. Como que foi que Jesus ouviu as orações, que Deus ouviu as orações de Jesus? Então Deus enviou um anjo do céu para confortar Jesus. Deus não livrou Jesus da angústia. Deus não livrou Jesus do julgamento corrupto. Deus não livrou Jesus da chibatada. Deus não livrou Jesus da crucifixão. Deus não livrou Jesus. Deus não aliviou Jesus. Deus enviou um anjo, ouviu as orações de Jesus, e Deus enviou um anjo para confortar Jesus. Deus não vai livrar você da sua angústia. Deus não vai livrar você do problema que você está passando. Talvez você está aí nesse momento, estou falando para alguém que se não está, mas tem alguém do fundo de uma prisão a um leito de hospital, que está com um diagnóstico que já está desenganado, e você já clamou a Deus, a igreja já orou, você já clamou, já chorou, e já disse: Senhor, sabe, Deus ouviu a sua oração. Talvez Deus não tenha um plano B para você, talvez Deus não vai livrar você da sepultura, mas Deus vai estar com você aí, Deus vai acompanhar com você até a sepultura. E Deus vai levantar com você depois na primeira ressurreição da sepultura. Apenas confia em Deus, o justo viverá pela fé. Então diz a palavra de Deus, nesse momento o céu se abre, Deus enviou o maior anjo do céu, que ocupa o lugar, por incrível que pareça, o lugar que era de Lúcifer. O anjo Gabriel desceu. E agora o anjo Gabriel cutuca Jesus. Jesus está debruçado, praticamente desmaiado, suando sangue. O anjo Gabriel levanta Jesus, apoia Jesus no seu peito e levanta Jesus para os olhos de Jesus para o céu. O anjo Gabriel vai abrir uma cena diante de Jesus agora completamente diferente da que o diabo abriu. Uma cena positiva. O anjo Gabriel vai abrir agora um slide em 3D diante de Jesus, levantou a cabeça de Jesus para o alto, para o céu, porque a esperança do cristão está no alto, está no céu, é lá no trono da graça que está a nossa esperança. E a esperança de Jesus como humano. O anjo Gabriel então se banha com o sangue de Jesus no seu peito, com as suas vestes brancas, o sangue das primícias. E agora então o anjo Gabriel, ele mostra para Jesus: Jesus, eu vim, o Pai me mandou aqui. Isso aqui é muito sério, querido, me arrepia até. Isso aqui é muito sério. Olha o que o anjo Gabriel vai dizer. Mostrando a cena do trono da graça de Deus para Jesus. O anjo Gabriel agora com Jesus nos braços, melado pelo sangue de Jesus, pelas primícias do sangue de Jesus. Por isso que aqui o título dessa mensagem é: o Cordeiro e as primícias do seu sangue. Porque assim como ali no Monte das Oliveiras, o jardim do Getsemane, Getsemane significa, anota mais essa daí, Getsemane, monte, ou seja, o lugar da prensa, era o lugar onde que eles prensavam a azeitona. 3 vezes, a primeira prensa era o azeite da excelência,
que era oferecido para Deus como primícias. E esse azeite só era usado no templo, o sacerdote para o trabalho sagrado do templo. Por isso, o primeiro sangue de Jesus, do Cordeiro perfeito, é oferecido a Deus pela reivindicação do caráter de Deus. O primeiro sangue de Jesus, que é derramado na primeira prensa, que o diabo prensa Jesus, assim como o azeite de primeira qualidade da excelência era oferecido para Deus, assim também Jesus, na primeira prensa, oferece o seu sangue para Deus. Porque o que é importante, o que é primeiro, o que é excelência, se oferece para Deus. Você não sabia disso? Então fique sabendo disso e anota aí. As primícias, as primeiras gotas do sangue de Jesus, o sangue da excelência, o sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, é oferecido para Deus, na reivindicação do caráter de Deus, que Deus é amor. Agora o anjo Gabriel, com as suas vestes meladas de sangue, ele mostra o trono da graça para Jesus. E ele diz assim: olha aqui, Jesus, eu vim porque você orou, e o Pai ouviu a sua oração, e eu vim te confortar. E olha aqui, o Pai te ama. E ele mostrou, querido, uma cena impressionante. Mostrou todos os mundos e os anjos na expectativas do desfecho da decisão de Jesus. E ele mostrou para Jesus, então, lá, já no céu, desfrutando de vida eterna num corpo glorioso, Enoque, que foi levado vivo para o céu, trasladado vivo. Ele mostrou Elias, que foi levado vivo para o céu. E mostrou Moisés, que foi ressuscitado e está no céu com um corpo glorioso. E sabe o que o anjo Gabriel disse para Jesus? Eles estão lá já desfrutando da eternidade com um corpo glorioso, porque eles confiaram no seu sacrifício. Eles estão lá porque eles acreditam no seu sacrifício na cruz do Calvário. E se você então desistir, eles terão que descer de lá. E eles terão que então encarar a morte eterna. E serem pecadores, eternamente pecadores. É mais ou menos por aí. E agora o anjo Gabriel mostra uma segunda cena. Mostra agora a ressurreição de Jesus e todos aqueles que ressuscitaram, de Adão até nos dias de Jesus, que ressuscitaram também como primícias. Mostrou eles ressuscitados e disse para Jesus: está vendo todos esses que ressuscitaram? De Adão ali, eles também dormiram. Eles dormiram confiando no seu sacrifício, no sacrifício do Cordeiro. E sabe o que o anjo Gabriel mostrou mais ainda em 3D? Mostrou para Jesus a volta de Jesus vindo nas alturas do céu e ressuscitando todos os mortos em Cristo, desde Adão até o último que decidiram e estão decidindo, como você que está aí nesse momento, entregar a vida nas mãos de Jesus, que já descansaram e que vão descansar em Cristo. O anjo Gabriel está mostrando uma cena da ressurreição e da transformação de todos os vivos na volta de Jesus, todos aqueles sendo revestidos de um corpo glorioso. O anjo Gabriel mostrou agora todos nós, queridos e amados, viajando 7 dias para o céu, aquela grande multidão inumerável, vestido num corpo, revestido num corpo glorioso, chegando aos portais celestiais. O anjo Gabriel mostrou a cena de Jesus abrindo os portais dos muros da cidade santa e aquela multidão de salvo entrando. O anjo Gabriel mostrou também cada um de nós entrando pelas 12 portas da cidade santa e se formando um quadrado perfeito no centro do trono de Deus no céu. E quando Jesus contemplou todas essas cenas que o anjo Gabriel mostrou para Jesus, confortando o coração dele, Jesus ficou tão feliz. E aquilo que era angústia, que era medo, que era temor, que era pânico, diz a palavra de Deus, que transformou a alma de Jesus. Olha, cenas positivas levam o ser humano a ter vida feliz,
e a enfrentar qualquer dificuldade para a honra e glória de Deus. E sabe o que aconteceu com Jesus nesse momento? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Queridos, anota isso daí em nome de Jesus. Anota isso daí. Isaías capítulo 53. Nesse momento, quando Jesus... Interessante. Quando Satanás apresenta todas as cenas negativas para Jesus como humano. Jesus sua sangue. Jesus entra em angústia profunda, sua sangue. Angústia, temor, pavor, pânico. E chega a sua sangue. Mas quando o anjo Gabriel reverte a situação, mostrando cenas positivas para Jesus. Cenas de vitória. Cenas grandiosas de vitória. Gloriosas cenas do reino de Deus e da eternidade. Isaías capítulo 53, versículo 11. Diz a palavra de Deus que nesse momento Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou com a sua alma satisfeita e feliz. Aquilo que antes causava angústia, temor, medo e pânico, agora com as cenas positivas que mostrada pelo anjo Gabriel no céu, transforma em alegria no coração e na alma de Jesus. Que coisa mais linda, cenas positivas. É por isso que Satanás faz de tudo para que você fique o tempo todo contemplando rede, televisão, TV funerária, redes onde só postam e só anunciam só tragédia. Tragédia gera tragédia. A vida da maioria das pessoas são tragédia, porque só se alimenta de tragédia. E o diabo só vive de tragédia. O inferno só se alimenta de tragédia. O céu só se alimenta de cenas grandiosas. O céu vive de cenas grandiosas. Por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, olhar para o alto, aonde Cristo está sentado. Pensar nas coisas do alto, olhar para o alto, onde Cristo Jesus venceu e está lá. A partir do momento que você fica olhando para as coisas desse mundo, fica olhando para essa vida, você só vai contemplar tragédias e Satanás só quer que você vive contemplando tragédia e vive uma vida de tragédia. Tem pessoas que a vida é tragédia, quando abre a boca só para falar de tragédia, chega em casa, vai para as redes sociais, todas as coisas que contempla é tragédia. Está exatamente alimentando e sendo alimentado por lixos do diabo, feito e formatado e feito nos laboratórios de Satanás. O que é fabricado nos laboratórios do céu são as cenas que o anjo Gabriel mostrou para Jesus no momento de angústia. Corpo revestido de glória, vida eterna, a cidade santa, o novo céu e a nova terra, a ressurreição. É exatamente essas cenas que tem que ocupar nossas mentes e a nossa alma. E sabe, para poder encerrar, o que diz a palavra de Deus? Vai lá no livro de Hebreus novamente. Diz a palavra de Deus agora no livro de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E no versículo 2. Isso aqui é grandioso. Eu quero encerrar com você isso aqui. Eu quero encerrar com você exatamente agora. O nosso tempo já estourou e eu quero encerrar com você. Diz a palavra de Deus que Jesus orou 3 vezes, clamando, Pai, se possível, livra de mim. Tem um plano B aí? E Deus não mudou o plano. Mas Deus enviou um anjo para poder confortar Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus ficou feliz quando contemplou as cenas de grandeza. E diz a palavra de Deus que Jesus agora, ele ficou feliz de ver a minha salvação, a sua salvação, de ver os nossos amados que já estão no céu, os amados que vão ressuscitar. Jesus ficou feliz. E aí naquele momento Jesus tomou uma decisão maravilhosa, que eu quero que você lê em Hebreus capítulo 12, versículo 2. A partir da vírgula, diz a Bíblia diz que Jesus, em troca da alegria que estava proposta no futuro, ele suportou a cruz
Ele suportou a humilhação, ele não fez conta da humilhação. Olha, queridos, que coisa maravilhosa, Hebreus capítulo 12, verso 2. A Bíblia diz que depois que o anjo Gabriel mostrou para Jesus as cenas de grandeza do céu, da ressurreição, dos corpos gloriosos, de quando Jesus vai voltar, da transformação dos salvos, vivos, da ressurreição dos mortos, da vida eterna. Diz a Bíblia que Jesus ficou tão feliz de ver eu e você entrando no céu, ficou tão feliz de ver a nossa salvação, que ele ignorou a dor, ele ignorou a vergonha, porque Jesus foi crucificado pelado para a vergonha de todos. Ele ignorou a vergonha, a humilhação, o julgamento corrupto. À noite, ele ignorou tudo pela alegria de ver eu e você, diz o verso 2, sentado do lado do Pai nas mansões celestiais. Que coisa maravilhosa! Por isso eu coloquei nesta mensagem o título, o Jardim do Getsemane, ali no lugar que Jesus suou sangue. Eu coloquei assim, olha, o cordeiro e o sangue das suas primícias, porque foi ali exatamente o lugar que Jesus venceu. Jesus não venceu na cruz, Jesus foi para a cruz como um vencedor. E aí Jesus se levantou, querido. Jesus se levantou quando ele viu essa cena de grandeza. Ele viu eu e você caminhando para o céu. Ele viu os milhões e milhões caminhando para o céu, salvo com um corpo glorioso. Se levantou, melado de sangue. Enquanto o anjo Gabriel também ficou melado de sangue. E Jesus agora se aproximou dos discípulos enquanto eles dormiam. E diz, agora pode levantar. Porque está pronto. Estou pronto para poder ir. E Jesus se levantou e marchou na direção agora da cruz do Calvário, não para vencer, mas como um vencedor. Foi exatamente ali, naquele momento, que Jesus decidiu, custa o que custar, eu salvarei o pecador, darei a minha vida na cruz em prol de todos os pecadores. A minha salvação e a sua salvação foi conquistada por Cristo Jesus ali no jardim do Getsemane, enquanto ele suava sangue. Foi ali que Jesus venceu e foi ali que Satanás perdeu para sempre. Foi exatamente ali. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi como um vencedor para receber o troféu. O ringue foi o Getsemane. A cruz foi apenas o pódio. Queridos, eu quero dizer para você que vale a pena. Quando Satanás disser que está tudo perdido e ele te apertar na angústia, lembre-se, clame a Deus, suplique a Deus. Talvez Deus não vai mudar o plano. Você vai enfrentar o seu Getsemane e o seu Calvário sozinho. Mas Deus estará com você. Deus não vai mudar o plano. Mas Deus vai enviar anjos para poder te confortar. E se for possível, Deus vai descer pessoalmente do céu para poder estar com você no seu Getsemane e no seu Calvário. Mas você não estará sozinho. Deus estará com você. E a Bíblia diz assim, não se esqueça, que não importa a dor e o sofrimento, o justo viverá pela fé, ainda que você não sente a presença de Deus. Hebreus 10, verso 37 e 38. Aguenta firme aí. Só um pouquinho mais. O justo viverá pela fé. Aquele que há de vir virá e não tardará. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E amanhã eu te espero aqui novamente para a gente dar continuidade na próxima live. Então aqui, ó, o cordeiro e as primícias do sangue do cordeiro. As primeiras gotas de sangue de Jesus, ele ofereceu para Deus na primeira prensa, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.